Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Eu me chamo Marcelo Bandeira, eu tenho 31 anos de idade e trabalho com varejo e e-commerce há mais de 10 anos. Então, minha trajetória começou nas lojas americanas. Então, comecei na parte de loja física das americanas, sempre na área comercial. Então, passei por todas as áreas da parte de compras e negociações. Fiquei quase 7 anos de carreira na Americanas, até que eu cheguei como gerente comercial. Nunca foi o meu sonho trabalhar por muito tempo numa empresa. Eu sempre tive um sonho e fiz administração de empresas por causa disso, de empreender, mas eu fui ano a ano jogando o meu sonho para frente, porque sempre eu colocava o meu desejo em segundo plano, em detrimento da empresa que eu trabalhava. Quando eu fiz 28 anos de idade, sabe aquelas promessas de Réveillon? Eu prometi, esse ano eu vou de fato começar a remar para o meu sonho. Então, o primeiro passo que eu dei, eu via muitos gurus falando na internet, e isso é uma coisa que me incomoda muito até hoje em dia. Tem gente que realmente não faz nada, que fala muito, e que, cara, sinceramente, uma coisa é saber escolher os bons mentores, porque faz toda a diferença no resultado final da sua experiência com o digital. Então, escutando algumas pessoas até erradas, eu comecei a buscar informações sobre o mercado digital. E, na minha cabeça, que tinha 8 anos de experiência no varejo, eu falava, cara, se esses menores, esses meninos conseguem, por que eu, que tenho 8 anos de experiência no mercado, faço negociações gigantes, não consigo construir um negócio robusto no digital? E nessa etapa de começar a buscar mais informações, eu acho que muita gente deve estar nessa etapa, eu fiquei quase 6 meses buscando informações e paralisado. 6 meses depois, eu, numa conversa com a minha esposa, a gente, cara, vamos começar. E em junho de 2022, a gente começa a dar o nosso primeiro passo em direção ao empreendedorismo. Então, a gente decidiu abrir a Ali Bem Leve, que é a nossa empresa de produtos infantis. Mas na época não era. Na época era só uma ideia, era só um nome. Inicialmente, a nossa ideia inicial era abrir uma loja de academia, produtos fitness, por isso Li Bem Leve. E aí a gente testou. Inicialmente a gente foi fazendo do jeito que dava. Eu trabalhava mais de 10 horas por dia, ela também trabalhava. Então a gente fazia no tempo que dava e já vai um aprendizado, sinceramente, fazer até dar certo, não fazer para ver se dá certo. E foi assim que a gente levou o negócio desde o início. Então, a gente, independente se tinha tempo ou não tinha tempo, a gente fazia o que precisava ser feito, sempre. Então, a gente começou a executar e foi testando. Primeiro, a gente estruturou a loja toda. Isso demorou mais ou menos uma semana para terminar a estruturação da loja como um todo. E a gente começou ali o nosso sonho de montar uma marca, na época, de produtos de academia e fitness. Testamos alguns produtos e nenhum produto engatava como os gurus falavam. Olha, só colocar o produto que ele vai vender sozinho. Isso nunca aconteceu. O produto não se vende sozinho. Você precisa montar uma estratégia de marketing para sua marca e montar uma estratégia de marketing para cada um dos produtos que você vai lançar. Mas isso ninguém falava. E eu fui tentando testar produtos até que eu encontrei um produto que foi o chinelo do Pikachu e a gente testou ele por pesquisar um pouco em algumas ferramentas. A gente encontrou que era uma tendência o lançamento dos chinelos nuvem e começamos a testar o chinelo do Pikachu. Ele fez algumas vendas e isso já animou a gente, porque uma outra coisa que eu falo é empreender é muito solitário e você precisa comemorar as pequenas vitórias, porque no início é muita pedrada, é muita pedrada. E cada micro vitória é um sinal que você está andando no caminho correto. Então, no início, a gente tomou muita pedrada, foi quase aí um mês de trabalho duro e com quase nenhum faturamento e só gasto. Essa é a verdade. Mas assim como qualquer negócio, quando você abre um negócio, você tem que investir inicialmente nele até o negócio florescer. Em negócios físicos você investe grandes quantias de dinheiro. Eu escuto hoje em dia o pessoal falar de franquia, investir 500, 600 mil reais. Para você abrir um negócio de e-commerce, você não precisa nem de 20 mil. 15 mil reais você consegue abrir um negócio de e-commerce. Isso eu estou falando quase todos os gastos possíveis. Um negócio sem estoque, claro. Mas voltando um pouco na história de quem sou eu e da Mundo Livre. Fomos testando novos produtos e o próprio cliente foi direcionando o nosso caminho. Então, inicialmente, era produtos de academia. Quando a gente colocou o chinelo do Pikachu, ele começou a ter uma performance legal de venda
E os próprios clientes falaram, vocês têm mochila? Vocês têm casaco? Vocês têm... Começou a pedir novos itens. E a gente, empreendedor que é, tem, claro que tem, a gente vai atrás. Então a gente nunca dizia não para o cliente e sempre corria atrás dos produtos. E aos poucos a gente foi estruturando uma loja de Pokémon. Com o tempo, cada vez mais encorpado, a gente entendeu que ficar num nicho só, micro nicho, né, não valia a pena. Então a gente foi aos poucos expandindo o nicho. E eu vou entrar num tópico até para explicar um pouco nessa escolha do nicho, né, que é muito complexa, mas que faz toda a diferença. Cada vez mais a gente foi escalando nossa loja e hoje o resto é história, né? Hoje a gente tem uma marca de mais de 3 anos, estruturada, já com times, com funcionários. Tudo começou num passo que a gente deu ali em junho de 2022 e que trouxe a gente para a situação atual. E nesse meio do caminho, eu saí da empresa que eu estava há mais de 10 anos, a Juliana também saiu do emprego e hoje trabalha exclusivamente com o nosso negócio. Então hoje a gente basicamente vive do nosso e-commerce, e a novidade é que recentemente a gente abriu nosso segundo e-commerce, então a gente tem uma loja de moda também. Então, basicamente, essa é a minha história de e-commerce, e a minha ideia aqui no curso é ensinar um pouco do que foi feito nesse caminho, que é um caminho longo e muito trabalhoso, para estruturar uma grande loja de e-commerce. Então, diferente de alguns outros cursos, a minha ideia aqui é entrar no detalhe da minha operação, exatamente o que eu faço no dia a dia para que o e-commerce seja estruturado. Um ponto importante é não se comparar com o e-commerce de estruturação de mais de 3 anos. Isso aqui é fruto de 3 anos de trabalho. Mas no início você não vai ter isso. No início você vai ter muita vontade de aprender, muita vontade de fazer e um e-commerce de 1 mês de idade. Então, você tem que olhar para tudo que eu estou te mostrando aqui no curso como um grande benchmark para onde você vai chegar. E de preferência, você vai chegar em menos tempo do que eu, com certeza, mas é uma trajetória que você vai ter que passar, tá bom? Então, esse é um pouco da minha história. Tenho bastante experiência em varejo, não entrei muito no detalhe da experiência da Americanas, mas fiz muita coisa por lá também. Então, vou trazer tudo aqui no curso para que você consiga chegar muito mais rápido do que eu cheguei.